Entre os direitistas chiques no Brasil de hoje, a maior das virtudes é a pusilanimidade. Nunca diga nada com que a mídia já não tenha concordado. Nunca cite o Olavo de Carvalho ao repetir o que ele dizia 10 anos antes. E, sobretudo, capriche na moderação ao ponto de não parecer mais direitista do que o compatível com a admiração pelas grandes figuras do esquerdismo internacional, especialmente Barack Hussein Obama. Nelson Mandela, então, nem se fala. Afinal, quem sintetiza melhor os ideais das elites do que um comunista vendido aos Rockefellers? Melhor que isso, só o Lula, homenageado na mesma semana, em Davos, em Havana, por sua conversão ao capitalismo e por sua fidelidade ao comunismo. Sem dizer pelo menos umas 15 palavrinhas em louvor desse grande homem, ninguém no Brasil adquire o salvo-conduto para ser um direitista de respeito. Se ao criticar alguma ideia do Frei Beto você puder chamá-lo de meu querido, você será, no consenso da mídia, o direitista perfeito. Afinal, só pessoas de mentalidade truculenta, reencarnações talvez do nefando Dr. Fleury, podem imaginar que os comunistas têm más intenções. Assegure a seus leitores e ouvintes que a diferença entre esquerda e direita é só a preferência pelo intervencionismo estatal ou pela economia de mercado. E, quando um comunista aparecer fazendo apologia do livre comércio, como em seu tempo já o fizeram Karl Marx e Lenin, sem que você o saiba, elogie-o por ser um esquerdista esclarecido, aberto à modernidade. E nunca esqueça de dizer que quem não foi comunista aos 18 anos não tem coração. Mediante essa frase maravilhosa, você provará superior moderação e equilíbrio, dividindo o universo em duas partes iguais e concedendo ao comunismo o monopólio da virtude moral, ao capitalismo o da eficiência econômica. Se puder, cite em apoio dessa tese a Fábula das Abelhas de Bernard de Mandeville ou alguma coisinha de Ayn Rand. Sobretudo, nunca tenha a menor consciência de que ao fazer isso, você é o bilionésimo que consagra como uma fatalidade metafísica o abismo entre o ideal e o real, o qual 1 século e meio atrás, Karl Marx já identificou como um chavão infalível do pensamento burguês. Em suma, seja um burguês, pense como um burguês, fale como um burguês. Seja aquele adversário padrão do qual a esquerda jamais tem de esperar alguma surpresa. Em tempo, ao falar do PT, chame-o de Jurássico. Isso não pode faltar. O primeiro a chamar a esquerda de Jurássica foi Roberto Campos, nos anos 70 do século XX. Naquele momento, foi um achado. Entre os meus modestos títulos de glória literária, está o de jamais ter copiado essa expressão. Mas há pessoas que, quando a empregam hoje em dia, sentem um orgasmo de originalidade estilística, e seus leitores acreditam piamente que aí reside o argumento mais devastador contra o petismo. Use esse termo repetidamente e obterá um lugar no conselho consultivo de alguma entidade liberal. Quando alguém lhe mostrar algum sinal patente da hegemonia gramsciana nas universidades ou no show business, responda que isso é paranoia, já que indícios similares aparecem de montão NIA, país onde, como todo mundo sabe, não existem comunistas. Afinal, o ex ou futuro presidente Lula já não nos ensinou que, não existe nada de mais anticomunista do que o cinema americano. Se por acaso ouvir falar da invasão muçulmana no Ocidente, diga, com ares de superior tranquilidade olímpica, que nada disso existe, que o terrorismo islâmico é puro atraso cultural e fundamentalismo religioso, coisas já superadas no nosso mundo de progresso científico-tecnológico. E se algum engraçadinho vier lembrar que em 2002 você assegurou que a vitória do PT era impossível, que você um dia jurou que o Foro de São Paulo não existia, que uns anos atrás você dizia que a ligação PT-FARC era invencionice de adeptos da ditadura, que você acreditou que Barack Hussein Obama era a salvação dos Zeusa, que a ideia de a Rússia invadir países em torno sempre lhe pareceu loucura de saudosistas da Guerra Fria. E que, em suma, você nunca acertou uma previsão ou análise política ao longo de toda a sua porca vida. Faça como todos os seus iguais. Diga, o que vem de baixo não me atinge, e continue, impávido colosso, treinando diante do espelho essa esplêndida aparência de normalidade, maturidade e equilíbrio que tem sido o segredo do seu sucesso na existência.